Ele é Deus. Ele sempre é Deus, mesmo quando muitas vezes nós pensamos que Ele não é mais Deus. Porque falar que Deus é Deus quando está tudo bem, isso aí acho que até quem não é crente fala, né? Agora, e quando eu perco um ente querido? Será que eu sinto que Deus é Deus? Quando eu sou assaltado, quando a minha empresa não vai bem, muitas vezes nós temos a impressão de que Deus perdeu o controle. Essa noite eu quero falar um pouquinho de que Deus é presente em meio à adversidade. E, pessoalmente, eu fiquei com inveja aí do pastor Gilson, então pedi para trazer um pouco de água para mim também, que hoje está muito quente. Mas não foi só isso que eu tive inveja, não. Como eu não sei cantar, eu não vou cantar. Ele canta bem, graças a Deus por isso. Mas se eu cantar aqui, quando eu terminar, talvez a minha esposa fique por aqui. Mas eu acho que ela sai. Porque é ruim mesmo. Nem o banheiro eu não consigo cantar, porque é muito ruim. Mas há um tempo atrás, ele contou uma história aqui de um hino muito bonito. Um hino cujo título é Sou Feliz. Sou feliz. E para pregar, eu estava lendo o Salmo 46. Pode abrir lá em Salmo 46. E eu imagino, eu não tenho evidência nenhuma, mas eu imagino que quem sabe o autor desse hino, Sou Feliz, talvez ele tinha acabado de ler o Salmo 46, porque é um salmo que fala da pessoa de Deus em meio à adversidade, e eu gosto muito do livro de Salmos, por uma razão muito especial. Salmos expressam oração de pessoas como eu e você. Você pensa que é só você que queria que um raio caísse na cabeça do chefe? Não, você tem salmo do salmista falar assim: Senhor, abre o chão e consome os meus inimigos. Então você vê um coração irado, os salmos imprecatórios. Senhor, como os que não gostam, os ímpios, são abençoados. E eu não sou. Se você tem isso nos salmos, é coração de gente como a gente. Por isso que eu gosto tanto dos salmos. Mas esse hino, Sou Feliz, um hino muito conhecido, que fala a respeito da alegria na adversidade. Ele foi escrito por um homem chamado Horatio Gates Spafford. Ele viveu entre 829 e 888, 1829 a 1888. Só que lá na década de 1870, ele era um homem de negócio, além de um advogado. Houve uma grande tragédia na cidade em que ele morava. O escritório dele queimou, ele perdeu muito dinheiro. Um pouco depois, os investimentos que ele tinha na bolsa caíram. Ele perdeu praticamente todas as suas riquezas, mas ainda tinha uma promessa com a sua família de viajar para a Europa. E aí, na esperança, ele teve um negócio para resolver. Ele falou assim, olha, falou para a esposa e para as filhas: vão na frente, eu alcanço vocês. Mas nesse tempo, o navio que estava a família dele colidiu com outro navio. E a esposa dele, em uma das declarações, eu pesquisando um pouco, ela disse que ela chegou a pegar as filhas no braço, segurar forte enquanto o navio afundava, mas ela perdeu a consciência. E quando ela acordou, ela estava num barco salva-vidas, mas as filhas não, as filhas morreram afogadas. Todos os filhos. E aí ela mandou, quando estava salva, mandou um telegrama para o marido, e o negócio que ele ia fechar também deu errado. E aí chega o telegrama assim: salva sozinha.
E alguns dizem que esse foi o pior dia da vida desse homem. Várias semanas mais tarde, ele passou perto do local onde suas filhas haviam morrido. O Espírito Santo então inspirou a escrever essas palavras, o hino Sou Feliz. Elas falam da eterna esperança que todos os crentes possuem, ainda que a dor e a tristeza sejam constantes aqui na terra. É inimaginável a dor dele e de sua esposa diante de tais acontecimentos. Uma péssima viagem. Uma situação adversa, terrível. O hino, a melodia desse hino tem o nome de Ville du Havre. É francês, então é meio pior que o meu inglês ainda, né? Mas é mais ou menos isso. Que é o nome do navio que afundou. Por isso que eu penso que para escrever um hino tão bonito, num momento tão difícil, só lendo o Salmo 46. Então vamos ler o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não tememos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E aqui o autor põe uma pausa, porque isso aqui é uma música, é um louvor do salmista. E aí na segunda parte, a segunda estrofe, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aqui tem uma segunda pausa. E então ele conclui. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até o confim da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse texto ele fala de Deus. Deus se revela na primeira parte como Deus na adversidade. Na segunda parte, depois da primeira pausa, ele fala onde encontrar esse Deus, onde esse Deus está. E finalmente, no último trecho, ele diz da nossa reação diante desse grande Deus que está conosco. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Os primeiros 3 versículos, auxílio sempre presente na adversidade. Ele não está de vez em quando presente. Ele não está presente só nos momentos bons. O texto diz que ele está presente na adversidade. Ele está presente quando o meu ente querido está sofrendo com uma doença que não tem cura. Ele está presente quando um filho, uma filha com 20, 25 anos descobre que tem uma doença degenerativa. Ele está presente quando eu perco um marido, uma esposa, um tio, uma tia, um pai, uma mãe. Ele está presente quando a minha empresa vai à falência. Ele está presente quando eu não consigo atingir as minhas metas, quando parece que eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Ele está presente o tempo todo, porque Ele é um Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso auxílio sempre. Por isso não temeremos.
Essa é a razão da nossa coragem. Porque que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, eu levanto de manhã com coragem e falo, eu vou sair de casa, eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar, porque eu não tenho medo. Quem sabe semelhante ao salmista no Salmo 23, que dizia, eu posso andar no vale da sombra e da morte, mas eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu não vou deixar de temer porque eu sou corajoso. Eu não vou deixar de temer porque eu sou um super-herói. Não, porque eu sei que eu sou fraco, eu sou limitado. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E aí o salmista ele descreve um desastre. Olha só, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria, o mundo pode acabar. Essa descrição é uma descrição do fim do mundo. O monte sendo engolido pelo mar, a terra tremendo. Isso tudo pode acontecer. Ainda assim eu não tenho medo, eu tenho coragem. Não porque eu sou capaz, mas porque eu sei em quem eu tenho crido. O autor desse hino sabia quem era a sua fortaleza. Talvez no momento mais sombrio da história. Porque quando um homem ou uma mulher enterra um pai e uma mãe, por mais difícil que seja, é o ciclo da vida. Eu sou preparado a minha vida inteira para enterrar os meus pais. Agora, quando é o contrário, parece que alguma coisa está fora do lugar. Nenhum pai, nenhuma mãe é preparado a enterrar os seus filhos, ou nesse caso pior ainda, porque eles não encontraram os filhos. Não houve essa despedida. Eles simplesmente perderam. E aí ele compõe uma música que diz, tenho paz com Jesus. Ou sou feliz com Jesus. Como alguém pode compor uma música que se chama Sou Feliz com Jesus, quando perdeu todos os seus filhos, quando teve um naufrágio, quando as suas riquezas foram embora, quando seu escritório queimou? É só sabendo quem guia ele nos momentos mais difíceis. Se não for isso, aí vai se entregar à depressão. Não vai ter mais o que fazer. Não tem mais jeito. Agora, se eu sei em quem eu tenho crido, se eu sei quem caminha comigo, eu posso passar pelos momentos mais sombrios. Não importa o que aconteça, eu confio em Deus. Eu tenho confiança de que Ele tem o melhor, independente do que esteja acontecendo à minha volta. Deus sempre está comigo. Ele é a minha segurança. Em nada mais. Vamos cantar essa canção novamente. Não importa o que aconteça, eu sei em quem eu tenho crido. E aí o texto segue. Versículo 4, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O de Jacó é a nossa torre segura. Aqui ele fala que Deus está na cidade santa. Para o salmista, o israelita, essa cidade era a cidade de Davi, era Jerusalém, a cidade da habitação do Deus vivo. Mas, como Jesus vai afirmar mais à frente, lá em João 4, 20 a 23, essa situação mudou. E diz assim, nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Jesus declarou: creia em mim, mulher, falando com a mulher samaritana. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não há mais o lugar de adoração, porque eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Se um dia Cristo Jesus nos alcançou, se um dia você declarou: Jesus é o meu Senhor, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Você não precisa ir até a cidade de Davi, a terra onde Deus habitava, porque agora Ele habita em você. Então, se você tem enfrentado uma luta, se você tem enfrentado uma dificuldade, a solução está mais perto do que você imagina. Por que te abates, ó minha alma? Eu acho que falta um pouco mais de diálogo com nós mesmos. Às vezes falar sozinho é bom. Ou você pode fazer melhor ainda. Fala com quem habita em você. É lá que Ele está. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Por isso que o autor desse hino tão bonito pôde encontrar refúgio em uma época de trevas. Não importa o que vai acontecer daqui para frente. Ninguém sabe o rumo que o Brasil vai tomar. Ninguém sabe. Vai ter dificuldade daqui para frente? Não sei. Mas quer saber? Não importa. Quem vai ser eleito em 2018? Não importa. Porque a minha segurança não está fora de mim. A minha segurança está naquele que me resgatou, naquele que me salvou, naquele que habita em mim. Ele é a minha torre segura, e com Ele, mesmo nos dias mais sombrios, nos dias mais difíceis, eu tenho segurança. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Deus não está limitado a pessoas ou lugares especiais. Ah, não, eu vou no fulano porque a oração dele é poderosa. A oração de pastor é mais ungida. Ok, você quer que alguém ore por você? Glória a Deus, tem ministério de intercessão, faz parte. Mas muitas vezes a gente está atrás de pessoas para orar, a gente está atrás de lugares para orar, e nós não dobramos os nossos joelhos, entregamos ao Senhor. Muitas vezes falta nós mesmos nos ajoelharmos e falarmos: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade. O Espírito de Deus habita em você. E o poder da oração não está naquele que ora, está em quem recebe a oração. E o mesmo Deus que recebe a minha oração é o Deus que recebe a sua oração. É um Deus todo-poderoso, é um Deus que habita em você. É um Deus que te ama, um Deus que te resgatou, um Deus que te salvou. E aí ele encerra com a consequência. A consequência para o salmista é testemunho e confiança. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Verso 9 agora. Eis, ele dá fim a guerras até o confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Senhor dos exércitos é um dos nomes de Deus mais usados entre os profetas depois do exílio.
Por quê? Porque ele clamava a Deus: Senhor, luta conosco para reconstruir essa nação. Senhor dos exércitos, sê conosco, porque nós queremos levantar esse muro, mas nós temos adversários à nossa frente. Senhor dos exércitos, sê conosco, porque nós temos que reconstruir o templo e temos grandes desafios. Então, se você precisa reconstruir, se você precisa restaurar, se parece que nos últimos tempos você viveu um exílio, é do Senhor dos exércitos que nós precisamos para restaurar, para renovar, para reconstruir. Quando compreendemos quem é Deus e onde encontrá-lo, da nossa boca, mesmo na adversidade, vai sair palavras de glorificação, vai sair palavras de testemunho, vai sair palavras de confiança. O autor desse hino confiou em Deus e testemunhou com grande poder, por causa de uma tragédia. Esse hino talvez não surgiria se não acontecesse a tragédia. Muitas vezes as tragédias que acontecem nas nossas vidas nos impulsionam a sermos ferramentas de Deus. Lembro da história de uma tribo chamada tribo Auca. Uma tribo no Equador, não era alcançada, todo mundo que chegava perto, o resultado era flecha. E eles eram certeiros. E foram 5 missionários jovens, entre eles um até razoavelmente conhecido entre alguns cristãos, John Eliot. E eles chegam nessa tribo, alcançam essa tribo, começam a conversar. E o que acontece com eles? Estavam com as famílias deles ali, e aconteceu com eles o que acontecia com todo mundo que se aproximava dessa tribo. Morreram. Os 5 foram assassinados. Então as esposas deles, o que as esposas deles fizeram? Falaram: não vamos voltar, porque Deus nos chamou para esse lugar. Nós perdemos os nossos maridos, mas esse é o nosso ministério. Nós amamos essa tribo e nós vamos influenciar. Se você for na Palavra da Vida, no acampamento Palavra da Vida em Atibaia, existe um salão ali chamado Salão Auca, que essas mulheres doaram. Essas mulheres alcançaram essa tribo inteira. Essa tribo recebeu a Cristo Jesus nos anos 50. Uma tribo que era violenta, que tinha hábitos muito próximos de canibalismo. Foi transformada, foi restaurada por causa de uma tragédia. A tragédia que eu e você vivemos pode ser convertida em coisas muito boas, quando nós entendemos quem é Deus e onde encontrá-lo. O resultado da convicção de quem é Deus é confiança. Deus é grande e está comigo. Devo confiar e testemunhar nesse grande Deus, mesmo nas grandes lutas. Então, gostaria de pedir, por gentileza, que o Joézer tocasse um trecho, a melodia, a princípio, dessa música. Sou feliz com Jesus. Depois a gente cantar uma estrofe, um trecho da música. Enquanto isso, eu quero ler com os irmãos a carta da esposa, da esposa da senhora Spafford, que mandou para sua irmã Rachel, falando do sentimento dela em relação a essa perda, essa grande perda. Diz assim: na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou, no meio do oceano. A água tem 3 milhas de profundidade, mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas. As queridas ovelhinhas, e em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo,
graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e agradecer por seu grande amor e sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto eu viver. Que todos nos ergamos, deixando tudo, seguindo. Algumas pessoas que fizeram a biografia desse casal afirmam que a maior segurança deles, nesse tempo, foi que as filhas haviam recebido a Cristo Jesus um pouco antes dessa viagem. Eles estavam seguros que, apesar da tragédia, Deus é bom o tempo todo. Muitas vezes nós esperamos que pessoas orem, e nesse momento eu quero encerrar orando com você que tem passado por grandes lutas. Mas antes de eu orar, eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça agora, enquanto a equipe canta um trecho dessa música. Entregue pessoalmente ao Senhor que habita em você, a esse Deus Todo-Poderoso que é a sua fortaleza. Entregue a sua situação de grande luta e tragédia e desespero. Entrega nas mãos dele agora. Se paz há mais doce, eu puder desfrutar, se dor há mais forte, sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Pai amado, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a perceber a Tua presença nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ó Pai. Deus, cada um de nós chegamos aqui com uma dor, com uma luta, alguns com verdadeiras tragédias, Senhor. Clamamos, Senhor, que o Senhor se faça presente, que essa alegria que excede a todo entendimento, essa paz que o mundo não compreende, invada o nosso ser. E a partir de amanhã, ó Deus, nós já levantemos com coragem para enfrentar seja o que for, não porque somos capazes, mas porque o Senhor está conosco, independente da adversidade, em nome de Jesus. Amém.